Aquela manhã parecia como qualquer outra, mas eu sabia que não seria. Quando entrei na cozinha para o café da manhã, minha intuição já me dizia que algo estava prestes a acontecer. Dona Edith, minha sogra, estava lá. A expressão dela, que normalmente era indiferente, hoje estava carregada de algo diferente, talvez uma satisfação disfarçada, ou melhor, uma expectativa. Era domingo, o dia em que minha família, com todas as suas diferenças, se reunia. Uma reunião aparentemente normal, mas que sempre era carregada de tensão. Eu já conhecia o jogo de Dona Edith, suas pequenas manipulações disfarçadas de conselhos, os olhares desconfortáveis que ela lançava quando pensava que eu não estava vendo. Ela sempre fazia questão de me lembrar que não era boa o suficiente para o seu filho, André. Ela nunca gostou de mim, e nunca tentou esconder isso. Já estava mais que claro que a única coisa que ela desejava era ver a nossa relação desmoronar. Eu olhei para André, sentado à mesa, como sempre, tentando se manter neutro. Ele sabia o que estava acontecendo, mas nunca parecia ter coragem de enfrentá-la. Eu, por outro lado, estava cansada de me fazer invisível. Era claro que minha presença era apenas uma formalidade para ele e que, na visão de sua mãe, eu era uma intrusa, alguém que jamais seria digna de seu amor. O almoço seguiu de forma morna, o prato à minha frente parecia insípido, mas nada comparado ao amargor crescente no meu peito. Cada palavra que Dona Edith lançava era como um golpe disfarçado. Ela começou com algo banal sobre a decoração da casa, depois passou para críticas sobre a minha comida, até que, de repente, ela se virou para André e disse, com aquele tom falso de preocupação: "Você precisa de alguém melhor, André. Não sei como você ainda aguenta." Eu tentei ignorar, mas a pressão era demais. Respirei fundo, tentando manter a calma. Olhei para André, esperando que ele, ao menos, dissesse algo. Mas ele estava mudo, como se estivesse evitando o confronto. Aquilo me cortava mais do que qualquer palavra dita. Ele estava ali, sentado, como se fosse irrelevante. Eu, em minha própria casa, sentindo-me cada vez mais deslocada, uma estranha entre as paredes que eu mesma havia construído. E foi nesse momento, quando as palavras dela finalmente caíram sobre mim como uma pancada, que tudo se quebrou. Ela se levantou da mesa com um sorriso vitorioso e, em um movimento que me pegou de surpresa, derramou o chá quente diretamente no meu rosto. Eu nem tive tempo de reagir. O líquido escorreu, queimando a minha pele, mas o impacto foi bem mais profundo do que qualquer queimadura física. O choque me fez ficar paralisada. O olhar de escárnio no rosto dela não podia ser mais claro. Aquele gesto tinha como objetivo me humilhar, me diminuir. A ironia, no entanto, é que foi justamente ali que eu encontrei minha força. Porque, no fundo, eu sabia que ela não tinha noção do que estava fazendo. Ela não disse uma palavra após o chá derramado. Apenas me encarou com um sorriso satisfatório, como se tivesse cumprido sua missão. Foi quando ela puxou os papéis do bolso e os colocou sobre a mesa com um golpe seco. Não foi apenas um documento, era o fim do meu casamento. Os papéis do divórcio estavam ali, jogados na mesa como se fossem qualquer coisa. Eu a encarei, com o rosto molhado, mas sem vacilar. A dor da humilhação ainda estava fresca, mas minha reação não poderia ser mais fria. Meu coração batia forte, mas minha voz saiu gelada, sem traços de emoção. Então é isso, não é? Agora que você acha que destruiu meu casamento, que venceu, o que você quer? Ver o André sozinho e sem ninguém? Dona Edith olhou-me com um sorriso vitorioso. Ela já estava saboreando sua vitória, não entendendo que eu não era mais a mulher que tinha entrado ali, tímida e submissa. Eu sabia que estava no centro de um jogo maior, mas não sabia o quanto esse jogo iria virar. Ela então falou, em voz baixa, mas cheia de veneno: "Meu filho precisa de alguém melhor do que você. Você nunca foi boa o suficiente para ele. Não tem mais espaço para você aqui. Acabou." Eu respirei fundo. Cada palavra dela era como um corte, mas o silêncio de André, sentado ali ao meu lado, era ainda mais cortante. Ele nada disse, nada fez, apenas se calou, permitindo que sua mãe continuasse com o espetáculo. A dor da traição não vinha só de Dona Edith, mas de André também. Ele não fez nada. Ele não me defendeu, não me olhou como a mulher que ele amava. Ele ficou ali, mudo, como sempre fazia quando sua mãe o manipulava. O impacto do que aconteceu naquela tarde foi maior do que qualquer chá derramado ou palavras jogadas. Eu sabia que, naquele momento, minha vida, a nossa vida, estava prestes a mudar para sempre. E mais, que as coisas nunca mais seriam como antes. Mas o que Dona Edith não sabia, o que ela não podia imaginar,
era que aquele tinha sido apenas o começo de uma grande reviravolta. Eu não ia ser uma vítima. Eu não ia deixar que ela ganhasse tão fácil. Eu tinha uma carta na manga, algo que ela jamais esperaria. A verdadeira guerra, eu estava prestes a iniciar. E, no final, ela descobriria da maneira mais dura possível. Não se brinca com fogo sem se queimar. O chá ainda escorria do meu rosto, mas não era só a ardência que me queimava naquele momento. Era o peso da humilhação, a sensação de estar sendo descartada, desconsiderada. E o pior, era a indiferença de André. Ele estava ali, ao meu lado, mas parecia invisível para mim. Como alguém pode assistir ao ataque da própria mãe à sua esposa e não fazer nada? Como pode ver sua mulher sendo humilhada e não levantar a voz? O silêncio de André ecoava mais alto que qualquer palavra dita por Dona Edith. Eu podia sentir o peso daquele silêncio, como uma lâmina afiada cortando minha confiança em pedaços. Mas eu não ia ceder àquilo. Não agora. Dona Edith, com aquele sorriso de quem acabará de conquistar o mundo, não perdeu tempo. Ela pegou os papéis do divórcio da bolsa e os colocou sobre a mesa, como quem serve a sentença final de um jogo que ela acreditava ter vencido. Aquelas folhas de papel estavam ali, esperando para serem assinadas, para formalizar o que ela sempre quis. E, naquele momento, ela sentiu que havia atingido seu objetivo. Olhei para ela, sem dizer uma palavra, mas com a raiva borbulhando dentro de mim. A dor ainda estava fresca, mas eu estava começando a perceber algo. Algo que talvez ela não soubesse. Eu não estava mais fraca. Eu não estava mais sozinha. E, o mais importante, eu sabia o que ela não sabia. Com os papéis do divórcio à minha frente, ela me encarou com um olhar que era pura satisfação. Eu poderia ter me levantado e saído, poderia ter dado as costas e deixado tudo para trás, mas em vez disso, tomei uma decisão. Não ia mais ser a vítima da história. Eu iria virar o jogo. Olhei para ela com um sorriso sutil, e foi aí que disse, com a voz controlada, mas cheia de veneno. Sabe, Dona Edith, você realmente pensa que me venceu, não é? Que tudo isso foi o seu momento de glória, a sua chance de finalmente me destruir. Mas você está tão enganada, tão longe da realidade que, agora, é a sua vez de perder. Ela me encarou, sem entender, claramente desorientada, mas não dei tempo para ela reagir. De repente, tirei da minha bolsa os documentos que tinha guardado por meses, as conversas entre ela e André, mensagens trocadas e, acima de tudo, as gravações que comprovam o que ela tinha feito às minhas costas. O que ela não sabia era que, enquanto ela planejava tudo, eu também estava observando, aprendendo cada movimento, cada palavra. Eu não era tão ingênua quanto ela pensava. Eu sabia que ela não me queria ali, sabia que estava manipulando André, e sabia que estava fazendo de tudo para nos separar. E agora, estava na hora de mostrar a ela que o que ela pensava que controlava estava prestes a ser destruído. Está vendo isso? Eu disse, colocando os papéis na mesa, diante dela. Isso é a sua queda, Dona Edith. Eu não sou a mulher fraca que você pensa que sou. Eu sei de tudo o que vocês fizeram, das traições, dos planos, das manipulações. E agora, tudo vai vir à tona. Ela tentou disfarçar, tentando desviar o olhar, mas não conseguiu. A surpresa estava estampada em seu rosto. Era óbvio que ela não esperava que eu tivesse as cartas que agora estavam na mesa. Ela não esperava que eu tivesse a capacidade de virar o jogo. Ela não imaginava que o próprio veneno que ela tentou me dar voltaria para ela em forma de um golpe fatal. O silêncio tomou conta da sala. Até André, que antes parecia alheio a tudo, olhou para os documentos com um misto de confusão e terror. Ele sabia, lá no fundo, que eu tinha razão. Ele sabia que, por mais que tentasse negar, ele também havia sido cúmplice em tudo aquilo. Ele estava envolvido até o pescoço, e não havia mais como esconder. Dona Edith tentou manter a calma, mas seus olhos não mentiram. Ela estava desesperada. Eu vi o pânico começando a se instalar, como uma sombra que se aproxima e não pode mais ser afastada. Mas, ao contrário do que ela pensava, eu não tinha intenções de expô-la de imediato. Eu não era tão impulsiva. Eu gostava de saborear o momento. Eu não vou fazer nada agora, falei, com um sorriso satisfeito. Mas se você e o André acham que essa casa vai continuar de pé depois de tudo isso, estão muito enganados. Eu vou fazer com que todos saibam o que vocês realmente são. E aí, você vai ver o que é ser realmente exposta. Não vai ter mais para onde fugir. Ela estava em pânico, isso era claro. Tentou se recompor, mas suas palavras soaram vazias. Tentou me ameaçar, mas eu sabia que já tinha o controle da situação.
Eu tinha provas. Eu tinha a arma que iria destruí-la sem que ela soubesse o que aconteceu. André estava paralisado, sem saber o que dizer. Eu vi o medo em seus olhos, e isso, de alguma forma, me deu uma sensação de vingança. Porque, embora ele tivesse me ignorado, embora tivesse deixado sua mãe me destruir, ele sabia agora que estava na mesma posição que ela. Não havia mais como esconder os seus próprios erros. Ele não poderia mais fingir que nada tinha acontecido. Você vai me pagar por isso, ele disse finalmente, com a voz baixa, mas eu não queria mais escutar desculpas. Não queria mais ouvir palavras vazias. Eu virei as costas para ele e para Dona Edith, deixando-os ali, sozinhos. Era o meu momento de agir, e eu sabia que o que viria a seguir seria ainda mais destrutivo do que qualquer coisa que ela tivesse planejado. Eu tinha as cartas, tinha o jogo em minhas mãos, e mais importante, sabia exatamente como jogá-lo. A guerra estava declarada. E, pela primeira vez, eu sentia que era eu quem estava no controle. Eu sabia que o tempo estava correndo, mas naquele momento, o que eu queria era assistir ao caos se formar ao meu redor, sem pressa. Não estava mais disposta a ser a vítima. Era hora de ver a máscara de todos cair. A sensação de poder que eu tinha agora era inebriante. Eu tinha tudo o que precisava para destruir a vida de Dona Edith e de André, e a melhor parte era que eles não tinham ideia do que estava por vir. Passaram-se alguns dias após o almoço de domingo. Dona Edith, claro, tentou minimizar o que aconteceu. Ela ligou para André, acusando-me de ser a culpada por toda a confusão, dizendo que eu tinha tentado destruir a família deles. Mas André, como sempre, não se posicionou. Ele estava começando a perceber o que ele realmente era, um fraco, um homem que não tinha coragem de tomar uma decisão, de escolher um lado. Naquela altura, ele já sabia que seu casamento estava em ruínas, mas preferia culpar a mim do que admitir a própria culpa. E eu estava esperando por esse momento. Era terça-feira quando decidi que era hora de fazer minha primeira jogada. O lugar onde eu trabalhava, uma pequena agência de marketing, sempre teve algumas conexões interessantes. Eu nunca fiz uso delas, mas a situação tinha mudado. Eu precisava usar todas as armas que eu tivesse para garantir que eles não saíssem ilesos disso. Eu sabia que Dona Edith adorava frequentar um clube social exclusivo na cidade. Ela sempre falava sobre os eventos que frequentava lá, sobre as pessoas importantes que conhecia. Então, decidi agir por trás dos bastidores. Encontrei o nome de um dos diretores do clube, em um simples telefonema, consegui o que queria. Fui até o clube no dia seguinte, sem ninguém saber. Eu estava ali para garantir que a história que Dona Edith e André tentavam esconder se espalhasse. A minha intenção era que todos soubessem exatamente o que estavam fazendo, que ninguém acreditasse mais nas mentiras que ela vinha espalhando sobre mim. Porque, se havia uma coisa que eu sabia fazer muito bem, era arruinar a vida das pessoas quando elas pensavam que estavam invencíveis. Consegui uma conversa com o diretor do clube, e depois de uma hora de negociações discretas, ele me entregou a gravação de um evento fechado que Dona Edith havia participado semanas antes. Na gravação, ela estava conversando com uma mulher, falando sobre os problemas do meu casamento com André e, pasmem, revelando os planos que ela tinha para nos separar. As palavras dela foram claras: eu vou tirar essa mulher da vida do meu filho, nem que eu tenha que destruir o casamento deles. Ele merece alguém melhor. O sorriso de satisfação que me veio naquele momento foi indescritível. Dona Edith pensava que tudo estava sob seu controle, que ela podia manipular tudo a seu favor. Mas agora, ela tinha sido filmada, registrada em suas próprias palavras, dizendo exatamente o que estava fazendo. Eu sabia que isso era o suficiente para destruir a reputação dela. De volta para casa, ainda com o áudio na mão, eu sabia que minha próxima jogada tinha que ser certeira. Não era apenas uma acusação vaga. Não ia ser algo que pudesse ser desmentido. Eu tinha algo sólido, algo que não poderia ser ignorado. Eu estava decidida a colocar tudo isso em movimento. André chegaria em casa à noite, como de costume, achando que poderia simplesmente ignorar tudo e seguir com a vida dele como se nada tivesse acontecido. Mas ele estava errado. Quando ele entrou pela porta, encontrou a casa em completo silêncio. Nada de gritos, nada de brigas. Apenas o som da TV ligada, como se eu fosse uma esposa normal, fazendo de conta que nada de ruim estava acontecendo. Ele parecia aliviado por me ver calma, mas eu sabia que o pânico estava dentro dele. Ele sabia o que estava por vir. Ele tinha visto os documentos, sabia que eu não ia simplesmente ceder. Quando se sentou no sofá, olhei para ele e disse: não adianta se esconder, André. Eu sei o que sua mãe fez. Eu sei o que você fez. E não há mais como voltar atrás.
Não adianta fazer cara de quem não tem culpa. Eu tenho tudo o que preciso para destruir a vida de vocês. E o pior, eu posso fazer isso sem nem levantar um dedo. Ele olhou para mim, a expressão de desconcerto e medo visível em seu rosto. Tentou falar, mas as palavras falharam. Ele sabia que o jogo tinha virado contra ele. Ele sabia que o casamento estava no fim, e que sua mãe, essa mulher que ele sempre colocou acima de tudo, estava prestes a ser exposta da maneira mais humilhante possível. Eu coloquei o áudio gravado na frente dele, aumentando o volume até que a voz de Dona Edith se tornasse impossível de ignorar. Ele ouviu, completamente paralisado. Não havia mais como negar. Dona Edith, com todas as suas tentativas de manipulação, agora estava sem escapatória. Agora, André, eu quero que você entenda uma coisa. Você não vai fazer nada. Não vai salvar sua mãe. Não vai tentar me convencer a perdoar nada. Porque o que você tem que entender é que, de agora em diante, a sua vida vai ser uma bagunça. Eu vou expor tudo. E vai ser feio, muito feio. O silêncio pairou na sala. Eu sabia que ele estava absorvendo tudo o que estava acontecendo, mas já era tarde demais. Eu estava em controle absoluto. E a sensação de saber que, finalmente, alguém pagaria pelo que fez comigo era uma mistura de vingança e satisfação que eu nunca tinha experimentado antes. Não houve gritos. Não houve tentativa de apaziguar. Apenas o olhar de pânico de André e o som de sua respiração ofegante. Ele sabia que não podia mais voltar atrás. Era o começo do fim para eles. Agora, a pergunta era: quanto tempo levaria até que tudo isso explodisse? Eu estava preparada para arruinar suas vidas, uma peça de cada vez. E eu sabia que Dona Edith e André nunca mais seriam os mesmos. A vingança, finalmente, estava sendo servida. Eu estava em um ponto sem volta. O medo que eu via nos olhos de André cada vez que ele me olhava era uma confirmação do que eu já sabia. Ele sabia que não tinha controle sobre nada. E Dona Edith? Dona Edith ainda não fazia ideia de que o inferno estava prestes a cair sobre sua cabeça. Mas o que eu mais queria era ver o desespero estampado no rosto dela. Eu tinha o áudio da gravação em minhas mãos, mas não era suficiente. Eu precisava ir mais fundo. Precisava garantir que tudo se desmoronasse de uma vez só. Aquele casamento de mentira, aquela farsa toda, tinha que acabar com a maior humilhação possível para todos os envolvidos. Eu estava disposta a ir até o fim, sem piedade. Na manhã seguinte, decidi fazer minha próxima jogada. Liguei para a secretária de um amigo meu, um advogado muito conhecido na cidade, e agendei uma reunião para o meio da tarde. Não ia perder tempo. Eu sabia que precisava de algo ainda mais forte para completar a destruição. Enquanto me preparava, pensei no quão ridículo era o comportamento de André. Como ele podia ser tão cego? Ele já sabia que não me teria mais de volta, mas se recusava a aceitar que a guerra já estava perdida. Quando ele saiu para o trabalho, nem se preocupou em me olhar. Ele estava perdido em seus próprios pensamentos, e eu estava deixando-se afundar. Quando cheguei ao escritório do advogado, ele me recebeu com um sorriso educado, mas sem entender o motivo da reunião. Eu não dei explicações. Apenas peguei a gravação do evento de Dona Edith e joguei em cima da mesa. O advogado olhou, surpreso. Eu quero que você entre com uma ação de difamação contra ela. Quero que você mova tudo isso para os tribunais, leve isso a público. E mais, quero que você reforce a ideia de que Dona Edith sempre teve intenção de interferir no meu casamento, usando o filho dela como peça-chave. Eu sei que, com esse áudio, não será difícil destruir a reputação dela. O advogado demorou alguns segundos para processar o que eu estava pedindo. Ele sabia que, caso tomássemos essa decisão, as coisas não seriam mais as mesmas. Ele sabia que o escândalo seria de proporções imensas. Está ciente de que isso pode destruir completamente a imagem dela na sociedade? Ela pode perder tudo, até a credibilidade perante a família. Eu sorri, e não foi uma risada gentil. Foi algo que saiu de dentro, como se fosse o som de uma vingança pronta para explodir. É exatamente isso que eu quero. Eu quero que ela pague por tudo o que fez. Ele não hesitou mais. Era um advogado experiente, sabia que eu estava disposta a ir até o fim. Ele pegou os papéis e começou a redigir a petição. Enquanto isso, em casa, eu sabia que precisava fazer com que tudo acontecesse rapidamente. Não podia dar tempo para que André fosse atrás de uma solução ou que Dona Edith tentasse se defender. Eu estava criando uma tempestade perfeita e, dessa vez, ninguém iria se salvar. Mais tarde naquele dia, recebi uma mensagem de André.
Ele queria conversar. A curiosidade me tomou. O que ele ainda tinha para dizer? Já estava claro que a relação entre nós estava morta. Não havia mais espaço para negociações. Mas eu decidi ir assim mesmo, não por compaixão, mas por puro prazer de vê-lo implorar. À noite, quando ele chegou em casa, nos encontramos na sala de estar. O clima estava tenso, pesado. Ele parecia ansioso, tentando manter a calma, mas não conseguia disfarçar o nervosismo em seu rosto. Ele se sentou e, antes que eu pudesse abrir a boca, ele começou. Eu sei o que você está fazendo. Sei o que você está tentando fazer com a minha mãe. E, sinceramente, você está indo longe demais. Eu levantei uma sobrancelha. Ele se achava no direito de me dar lições? Depois de tudo o que ele fez? Vai se arrepender de tentar me deter, André, eu disse, fria como gelo. Você ainda não entendeu? Eu já estou um passo à frente, enquanto você continua tentando manter a pose. O que você acha que vai acontecer agora? Que você vai me convencer a perdoá-lo? Que você vai fazer alguma coisa para impedir o que está prestes a acontecer? Ele abriu a boca, mas as palavras não saíam. Sabia que ele estava derrotado, sem argumentos. Sabia que ele já estava ciente de que não havia mais como voltar atrás. Você acha que está ganhando, mas não é isso que está acontecendo. Ele tentou, mais uma vez, se manter firme. Isso tudo vai destruir você também. Eu ri. Não foi uma risada que alguém faria em uma situação normal. Foi uma gargalhada cínica, como se eu estivesse ouvindo a piada mais ridícula do mundo. Sabe, André, isso já está feito. Não importa o que você diga ou faça. O que eu tenho nas mãos vai destruir a sua mãe. Vai destruir você. E tudo que você vai poder fazer é assistir, impotente. Não há mais como salvar nada. Ele engoliu em seco, com os olhos marejados. Ele estava acabado. Eu sabia que ele não sabia como reagir. O homem que pensava ter tudo sob controle, agora estava diante de mim, completamente perdido. Quando ele se levantou para sair, eu disse: e não pense que isso vai terminar aqui. Isso ainda vai longe. Bem longe. Com isso, ele saiu da sala, ainda em choque, e eu fiquei ali, sorrindo sozinha. Estava começando a sentir a adrenalina da vitória. Mas não, isso ainda não era o suficiente. Agora que André estava em pânico, eu tinha que dar o próximo passo. Dona Edith precisava ser derrotada completamente. Só quando ela estivesse no fundo do poço, sem saída, é que eu teria a sensação de que o jogo tinha acabado. E eu estava apenas começando. Eu não tinha mais paciência para joguinhos. Dona Edith ainda se achava em posição de poder, e não parecia entender que a guerra já estava perdida. Ela tinha todo o apoio de André, mas isso não me intimidava mais. Não quando eu sabia exatamente como as coisas iriam acabar. Eu estava prestes a dar o golpe final. Tudo o que eu precisava era da oportunidade certa, e ela veio mais rápido do que eu imaginava. Na manhã seguinte, fui até a casa dos meus sogros. Não para me desculpar, não para pedir perdão, mas para preparar o terreno. Enquanto André estava no trabalho, eu sabia que Dona Edith estava em casa, sozinha. Essa era a chance que eu esperava. Eu sabia que, ao enfrentá-la, não seria apenas uma simples troca de palavras, mas uma batalha pela minha sobrevivência emocional e financeira. Eu precisava deixá-la completamente desestabilizada, sem chão. Quando cheguei, ela me recebeu com um sorriso sarcástico, como sempre. Ela sabia que algo estava para acontecer, mas ainda se achava no controle. Não demorou para que a tensão ficasse no ar. Você acha que pode vencer tudo isso, não é? Ela disse, tentando parecer superior, mas o olhar dela traía o nervosismo. Mas você vai perder, como sempre. Eu olhei bem fundo em seus olhos, não para intimidá-la, mas para mostrar que eu estava no controle da situação agora. Você pode pensar o que quiser, mas o jogo acabou, Dona Edith. Eu estava calma, quase irreconhecível para ela. Agora, quem vai perder, de verdade, é você. Ela riu, uma risada vazia que não tinha mais a confiança que costumava ter. Você não tem como me derrubar, querida. Eu sou a mãe do André. Ele vai me defender. Ele vai me proteger. Eu não disse nada. Não precisava. Minha carta na manga já estava jogada. Com um simples gesto, tirei da bolsa o pendrive que continha o que ela mais temia. Não era apenas o áudio da nossa conversa, era algo muito mais profundo. Algo que ela jamais imaginaria. Ela olhou para o pendrive, seu rosto se transformando de arrogante para pálido.
Eu sabia que ela sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. O que é isso? Ela perguntou, sua voz agora hesitante. Eu sorri, satisfeita com a reação dela. Isso, Dona Edith, é a prova do seu próprio veneno. Não só o áudio da nossa última conversa, mas também registros financeiros, e-mails, documentos, tudo que vai mostrar o quanto você manipulou e usou André para seus próprios interesses. Como se fosse uma marionete, sem saber que a sua própria mãe estava por trás dos bastidores. Ela se levantou, tentando manter a postura, mas estava visivelmente atordoada. Ela não conseguia mais manter a fachada. Você não vai fazer isso, você não pode, ela disse, tentando manter a calma, mas suas palavras saíram descontroladas. Oh, mas eu posso. Minha voz estava fria, sem emoção. E eu vou fazer isso. Vou levar tudo isso a público, à polícia, aos jornais, até a última pessoa que te conhece vai saber o que você fez. A vergonha vai te consumir, Dona Edith. Não vai restar nada. Ela tentou se aproximar, mas eu a empurrei de volta para o sofá. Ela estava se desintegrando diante de mim. Toda aquela força, toda a arrogância, desaparecendo como fumaça no vento. Não faça isso. Eu sou sua mãe, André vai me defender. Ela gritou, tentando apelar para o que restava de vínculo familiar. André. Eu ri, sem misericórdia. Ele está mais preocupado em tentar salvar o que restou de sua própria vida. Ele já sabe que não há volta, que as escolhas dele o levaram à beira do abismo. E você não está mais lá para segurá-lo. Dona Edith, desesperada, tentou sair correndo para pegar o telefone, mas eu já havia tomado as rédeas da situação. Eu estava um passo à frente de tudo. Segurei o pendrive e o coloquei na mesa de forma ameaçadora. Não pense que pode evitar. Eu tenho o poder agora. Você vai perder tudo, sua dignidade, sua reputação, até o que você achava que ainda possuía. E, quando tudo cair, André vai ver sua verdadeira face. Ela parou. Por um momento, fiquei pensando que ela poderia tentar revidar, que ela ia partir para cima de mim ou gritar mais alguma coisa. Mas, ao invés disso, ela desabou. Sentou-se de volta no sofá, sem forças para continuar com a encenação. Eu respirei fundo. Já estava feito. O estrago estava feito. Então, o que vai ser, Dona Edith? Eu perguntei com frieza. Você vai me dar o que para manter isso em segredo? Vai tentar se esconder atrás de palavras vazias e esperanças perdidas? Ela olhou para mim, finalmente sem nenhuma palavra de defesa. Era uma mulher quebrada, derrotada. Não, não faça isso, ela sussurrou. Eu me virei para ir embora, mas antes de sair, dei o golpe final. Lembre-se, eu não sou a sua filha, eu não sou a sua escrava. E tudo o que eu fiz foi por sobrevivência. Agora, se prepare para perder tudo o que você ama. Porque o jogo terminou para você. Ela não disse mais nada. Não precisava. Eu já tinha o que queria. De volta à minha casa, enquanto André ainda estava em seu trabalho, eu simplesmente aguardei. Não demorou muito para que a tempestade começasse a se formar. Eu já sabia que Dona Edith tentaria dar uma última cartada, mas era tarde demais. Quando André descobriu tudo, quando soube da profundidade da mentira, ele foi completamente derrotado. Ele tentou me culpar, mas sabia que nada poderia mudar. Quando finalmente viu o que sua mãe havia feito, ele não teve como voltar atrás. Eu destruí Dona Edith. Ela nunca mais teve a chance de se reerguer. Não havia redenção. A vingança que tanto planejei estava completa. Agora, eu estava livre.